Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Emanuel e a gente vai estar iniciando com essa videoaula uma série sobre os comandos básicos da linguagem SQL. A gente vai tratar inicialmente da criação do banco de dados, que é a aula de hoje, e as próximas serão sobre as operações de CRUD, Create, Read, Update e Delete. A gente vai manipular os registros aí, os dados que vão inserir nesse banco. Então, inicialmente, eu separei aqui os principais programas que utilizam, né? Os dois de cima do MySQL e esse último aqui do PostgreSQL. Todos eles utilizam a linguagem SQL, a principal linguagem de banco de dados. Agora, entre os dois primeiros e esse último, há uma diferença no que se refere ao interpretador que eles utilizam. Se você pegar o mesmo código que você colocou no MySQL, em um desses dois, pode ser que não rode no PostgreSQL. Apesar de ser a mesma linguagem, mas há uma diferença de sintaxe entre eles, né? Eu vou me detalhar mais a MySQL, que é a mais utilizada. Esse primeiro aqui, é o MySQL Server, é por linha de comando, parece muito com o prompt de comando, né? O CMD do computador. Isso aqui eu indico mais a pessoas mais experientes, porque ele tem uma interface muito atrativa. Já o Workbench, que é o que a gente vai utilizar, ele é mais atrativo e é mais utilizado, sobretudo para quem está iniciando, até porque você consegue interagir com ele. Ele sublinha de vermelho quando você colocou algum comando que não conhece, esqueceu alguma letra, um ponto e vírgula, um parêntese ou algo do tipo. Então a gente vai para utilizar o MySQL Workbench. Só iniciar aqui para a gente partir. A nossa ideia aqui é criar um banco simples, através do comando da linguagem SQL, né? Criar um banquinho simples, ilustrando, deixa eu fechar isso aqui, ilustrando uma escola mesmo, certo? Então, como toda linguagem de programação, o SQL você tem uma sequência, tem que seguir uma sequência de instruções. E as instruções não podem nenhuma ser quebrada. Então, para a gente criar esse banco, a gente vai ter que dar o comando de criar o banco. Depois, a gente vai ter que usar esse banco para criar as tabelas. E, por sua vez, tudo que tiver dentro da tabela, todas as características daquela entidade que você vai modelar, né? Então, eu vou começar a criar o esquema aqui de uma escola, né? Simular o esquema de uma escola. Então, create esquema é o comando que a gente utiliza para criar o banco e você coloca o nome do banco para a escola. Create esquema escola. Criei meu banco. Depois vou dizer que eu quero usar este banco. Então, use e o nome do banco, certo? Quando eu digo isso, eu estou dizendo que eu criei o banco e quero usar esse banco agora para criar as tabelas que vão estar contidas nesse banco, que são justamente no diagrama de relacionamento são as entidades. Aqui são tabelas porque já é um modelo mais de implementação, né? A gente viu lá o modelo conceitual, lógico, físico, né? Então, vamos criar as tabelas, né? Para criar a tabela, create table. Vamos criar duas tabelas, professores e alunos. Vamos criar professores. Então, abre parênteses. Então, create table, o nome da tabela, e você abre parênteses. Dentro desse parênteses, você vai ter que colocar as colunas, ou seja, as características daquela tabela, o que é que aquela tabela tem que ter, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem que colocar uma chave primária, porque a chave primária é o identificador da tabela, que diferencia um registro do outro, para não haver erro, correr o risco de redundância, duplicação, enfim. Então aqui, bem pequena mesmo para encurtar, vamos colocar um ID, vai ser um número inteiro, tenho que dizer que é primary key, ou seja, a chave primária, e aí eu vou utilizar um recurso chamado auto-increment. Esse recurso quer dizer o quê? Que
Em vez de toda vez que eu for inserir algum registro na tabela, eu colocar um nome do professor, dois nome de outro professor, eu vou deixar que o banco mesmo, o programa mesmo, se responsabilize por essa contagem numérica, por esse ID. Então, o banco mesmo ele vai se responsabilizar por colocar esse ID, essa contagem, né? Mas se você quisesse tirar esse auto increment aqui, você tiraria. Agora a única diferença é que você mesmo teria que colocar a numeração de ID. Enfim, é um recurso bem bacana, né? Depois vamos criar outra aí com o nome varchar. E aí vem a pergunta, varchar é um tipo também de dado bem parecido com o char. São tipos de caracteres, né? A classificação dele é caractere. Quando você for usar texto, você tem que usar char ou varchar. Agora, o bacana do char, o char puro, é você utilizar quando você tem a quantidade certa de dados. Por exemplo, número de CPF. Número de CPF sempre, todos os registros de CPF tem que ser aquele CPF, aquela numeração fixa. São 11 números, né? Então tem que ser fixa. Poderia colocar char 11, mas no varchar, o bom de se utilizar varchar em nomes é que o varchar você limita o máximo aqui, no caso aqui a gente está limitando o máximo de 500 caracteres, mas ele não ocupa o espaço de memória todo não, ele só ocupa o espaço de memória até onde a quantidade de caracteres você digitou, que você informou. Por exemplo, se eu vou colocar um nome aqui e só por 20 caracteres, ele só vai ocupar, apesar dele ter limitado 500, separado 500, mas ele só vai ocupar os 20 que você digitou. No char não, no char de qualquer jeito ele ocuparia os 500, certo? Então eu vou colocar aqui também no final not null, ou seja, só para não ser nulo, para obrigar a digitar o nome. Ele tem que ter, o professor tem que ter o ID, vai ser auto-incrementado, e o nome, isso é obrigatório colocar. Então, criar a tabela professores, bem básico. Vamos criar a tabela alunos, create table, aí o nome da tabela, alunos, o mesmo processo. Abre parênteses, você vai dizer o que é que vai ter dentro dessa tabela. E aí eu vou colocar como chave primária, matrícula. Ponto, matrícula eu vou colocar char 6, porque eu quero que seja uma cadeia de caracteres 6. Todo aluno vai ter que ter 6 caracteres como matrícula. Que pode ser números também. Vou dizer que é primary key. Pronto. Quando eu digo que é primary key, já fica subentendido que não pode ser nulo, né? Tem que ser informado. Né? Vou colocar o nome do aluno também. Achar 500 not null. Colocar a cidade dele, baixar estado, char 2 not null, telefone, colocar char 14 not null. E agora entra aí um conceito da modelagem do banco do diagrama entidade relacionamento. Aqui eu quero simular o seguinte, eu quero que uma relação de 1 para n, eu vou simular uma relação de 1 para n. É como se, por exemplo, um professor pega um grupo de alunos de uma feira de ciências para ele orientar. Então, você tem uma relação de 1 para n. Um professor, ele orienta vários alunos, mas um aluno só pode ser orientado por um professor. Então, a gente tem uma relação de 1 para n, de um professor para muitos alunos. Então, o que acontece? Pelos conceitos teóricos de banco de dados, sempre o lado da relação do n, esse lado tem que receber a identificação da chave primária do lado 1. Então, essa chave que ele recebe, que vai referenciar a chave primária, a gente chama de chave estrangeira, foreign key. Então, no nosso caso aqui, na tabela alunos, a gente tem que colocar um campo que faça referência ao ID do professor que esse aluno está sendo orientado.
certo? Então a gente tem que criar aí uma chave estrangeira, que a gente chama. Então eu vou criar ID professor. Vou dizer que é int, né? Que o ID lá do professor é inteiro, not null. E aqui eu tenho que dizer que é uma chave estrangeira. Então chave estrangeira a gente utiliza no SQL foreign key. Foreign key, você diz o campo que você criou. Agora, references, tem que fazer referência. Aí você coloca a tabela, professores e a tabela e a chave primária da tabela. Fechou? Certo? Só uma observação em relação à tabela alunos. A tabela alunos, a gente tem que tomar cuidado. Se for criar um campo aí, endereço, campo endereço, né? Tem que tomar cuidado porque se você criar um, por exemplo, eu poderia dizer, eu quero colocar cidade, estado e rua num campo só. Você corre o risco de você ser redundante. Né? O ideal seria você criar um para cada, um campo para cada, um só para cidade, um só para estado, um só para rua. Mas para não alongar muito, a gente criou só cidade e estado. Mesma coisa telefone. Telefone, ele pode ser um campo multivalorado, né? Então, multivalorado significa que ele pode assumir mais de um valor em um registro. E isso, pelas formas normais, né, uma regra de banco de dados, a normalização, isso aí violaria ela. Então, aqui a gente está supondo que não vai acontecer isso, mas deixa o registro aí, certo? Só para finalizar, eu sempre utilizo aqui no início o seguinte comando: drop esquema if exists e coloco o nome do banco. Estou dizendo o quê? O que acontece? Se eu deixasse o meu banco sem essa linha aqui que eu coloquei, que eu adicionei, só deixasse iniciando create esquema, escola, sempre que eu fosse rodar esse script aí, após ter rodado a primeira vez, ele iria me reportar um erro, porque ele ia dizer que o banco já existe. Né? Então, por exemplo, você criou o seu esquema aqui. Aí depois amanhã você vai rodar de novo esse script, você vai salvar e não, vou rodar de novo. Ele não iria rodar, ele ia dar um erro. O esquema escola já existe. Então, é sempre bom você colocar isso daqui na primeira linha dos seus esquemas. Você está dizendo o que aqui? Se existir o esquema, o banco escola, se ele já existir, apague ele. Aí ele apaga e aí ele recria ele aqui logo embaixo. Então essa é a maneira de abolir esse erro aí que sempre aconteceria. Né? Você vindo aqui nesse raio, ele executa. Se saiu tudo verdinho aqui, ó, aqui embaixo, está tudo verdinho, então é porque ele não encontrou nenhum erro. Está tudo ok. Você vindo aqui ao lado, você atualiza aqui, ó, já pode ver que está aqui escola. Tables, ó, alunos. Aqui a tabela aluno. Está tudo nulo porque a gente ainda não inseriu nenhum registro. Será na próxima videoaula. Aqui as tabelas, mesma coisa, professor. Cadê com as colunas? ID e nome. Certo? Para finalizar, você vem aqui, ó, e salva o seu banco o nome que quiser. Por exemplo, escola.sql. Pronto, está salvo. Certo? Bom, então essa foi a nossa primeira videoaula só em relação à criação do banco em SQL. Espero que tenham gostado. Forte abraço a todos. Até a próxima videoaula.